meu querido Pai, como é bom estarmos aqui. Ah, Deus, viemos recolher o maná de hoje. Muito obrigada, obrigada, obrigada por cada dia, por cada oportunidade. Obrigada, meu Deus, porque te conhecemos, porque nos chamou, porque nos colocou na sua maravilhosa luz, no caminho certo. Ah, Deus, tem tanta gente cega, mas nós conhecemos a verdade, nós estamos no caminho certo e nós estamos muito felizes, muito gratos, porque nós te conhecemos e não fomos enganados pelas religiões, não fomos enganados pelos rituais e tradições e tantas coisas. Nós te conhecemos e somos livres, livres, livres no Senhor. Obrigada, nós te amamos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros, tudo que nós falamos, pensamos e fizemos que tenha entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito, sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo, sobre toda a igreja, sobre todos que nos acompanham. Passa do teu sangue sobre nós. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu consagro esse trabalho ao Senhor. Eu entrego nas suas mãos e confio na tua unção, no teu poder, na tua presença, na sua manifestação aqui. Nós precisamos dela. Sem o Senhor não tem sentido. Se o Senhor não estiver aqui, é uma perda de tempo, de vida, porque nós não queremos estar como muitos que estão apenas cumprindo com um protocolo, Senhor, com um compromisso para que a consciência fique melhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te servir, nós queremos saber que precisamos ter certeza que o nosso clamor está subindo ao céu. Nós dependemos dessa presença maravilhosa, nós dependemos do Senhor para viver, para respirar, para fazer escolhas certas. É o Senhor que nos norteia, que nos conduz, que nos dirige. É o Senhor que nos dá condições de prosseguirmos de glória em glória e de vitória em vitória. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de hoje. Eu agradeço demais pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. E eu consagro esse trabalho ao Senhor. E peço que o Senhor dê a cada um aquilo que cada um tem esperado. Eu repreendo todas as obras do mal, setas e atuações demoníacas, tudo que se levantou para roubar essa reunião, para atrapalhar o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Toda atuação demoníaca, tudo que se levantou para atrapalhar, para roubar, para impedir o trabalho, para roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre a igreja, o teu sangue tem poder sobre o ministério, o teu sangue tem poder sobre cada templo, cada vida, cada pessoa que nos acompanha. Que nesse momento vidas estejam sendo cobertas com teu sangue e anjos poderosos, Senhor, estejam cercando e protegendo lares, famílias, cada pessoa que está conosco, cada uma, meu Deus, que nos acompanha, que nesse momento, Senhor, seja altamente abençoada e que todos recebam a direção meu Deus, a orientação, a resposta que precisam. Muito obrigada. Obrigada por tudo, nós chamamos muito. Aliás, nós temos mais que agradecer do que outra coisa. O Senhor é um Deus bom e provar e ver de que o Senhor é bom. E quanto mais provamos, mais satisfeitos, mais felizes, mais gratos, meu Deus, ficamos. Muito obrigada. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda,
só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Ele já estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Então, está registrado que o caso realmente era grave. Eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Ele perguntou. Perguntou-lhe aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este? Que até os ventos e as águas dão ordens e eles lhe obedecem? Uma coisa que eu sempre... Primeiro, eu gosto muito dessa expressão, vamos para o outro lado, porque muitas vezes nós estamos aí com projetos, nós recebemos uma direção de Deus, Ele nos encaminha para uma determinada direção, você recebe a palavra vem e te confirma: vá, é agora, eu estou com você, vá para o outro lado. Você sabe, naquele momento você recebe aquela direção e você sabe que Deus está falando algo muito forte e está mandando você tomar aquela decisão, está mandando você ir para o outro lado, está mandando você dar aquele passo de fé. Mas você vê que não só nessa situação, e eu vou ler outra daqui a pouco, aconteceu a mesma coisa. São situações distintas, a ideia era chegar do outro lado, e o outro lado sempre representa algo novo, um tempo novo, um novo ciclo, viver algo milagroso em Deus. Quer dizer, significa que venceu o meu tempo aqui, agora é hora de eu ir para o outro lado. E quem é que mandou? Jesus. Quem é que manda a gente tomar decisões? Você está andando com Deus, você vem buscar a palavra e Ele te dá uma direção. Ele diz: vá. Você ouve lá. Você tem um discernimento. É para eu tomar essa decisão. É para eu ir. Aí você vai. E o que a gente pensa quando Jesus fala, vá para o outro lado? Que tudo vai dar certo. Mas vai mesmo. Mas normalmente a gente não pensa muito nos desafios que nós vamos experimentar, enfrentar, até chegarmos do outro lado. Mas normalmente, é exatamente isso que acontece. Nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma direção, e nós vamos. E aí nós esbarramos em algum acontecimento difícil, desafiador, e é aí que nós precisamos elevar a nossa fé, porque o que acontece? Muitas vezes o diabo, ele trabalha para minar as nossas forças, através das nossas emoções, através dos nossos pensamentos, e a gente sabe que, como imaginou na sua alma, assim é, e você não vai ter nada diferente daquilo que está na sua cabeça. Você não vai. Isso é fato. Você nunca vai estar acima da sua cabeça. Isso significa que o resultado que você vai ter na sua vida é aquilo que está aqui.
na sua mente. Você não pode ter um resultado diferente daquele que está aqui na sua mente. Porque o que você pensa é resultado de uma fé. E o que você sente é resultado de pensamentos que provém de uma fé. Então, significa que quando eu penso, eu preciso observar muito a minha forma de pensar, porque é ali que eu descubro no que eu creio. E quando nós somos pressionados, é quando realmente sai a fé ou a incredulidade, porque vai sair aquilo que está dentro de você, não vai sair nada diferente. Jesus deu uma direção para nós aqui, dentro desse acontecimento, o barco estava sendo inundado. E eles corriam perigo, mas ele estava dormindo. Então, isso mostra o nível de fé e o nível de controle emocional. Porque, às vezes, o que eu percebo é que o diabo quer nos minar através das nossas emoções. Ele nos quer olhando para situações e, então, ele lança todo tipo de pensamento, que vai gerar todo tipo de sentimento errado, e você, então, vai desfalecer. Porque o que a Bíblia diz? O espírito do homem o sustém na doença. Você pode até estar com o corpo doente, mas se o seu espírito estiver forte, você não cai. Então, você pode estar vivendo um momento muito difícil, mas se você estiver com o espírito elevado, dominado por uma fé viva, você não desmonta. Você não vai se abater. Você vai continuar vivendo muito bem, em meio a uma tempestade, onde está inundando o barco e você corre perigo. Por quê? Porque Jesus não mandaria eles irem para o outro lado. Esse é um ponto que eu vou bater bastante, desde agora até o final, que nós precisamos começar a pensar da maneira certa e não da forma do diabo. Espera aí, se eu recebo uma direção de Deus, se Ele me manda fazer algo, se Ele me dá uma direção, Ele não tem nenhum projeto de fracasso naquilo lá. Como hoje eu ainda vou ler aquela passagem que eu amo, que é do Mar Vermelho, depois que aquele povo viu todos os sinais das pragas, todos os movimentos espirituais poderosos, como alguém, após ter visto tudo que eles viram, poderia pensar em morte? Quer dizer, Deus fez tudo aquilo e agora Ele vai me deixar morrer aqui? Sabe, tem alguns sinais que são claros. Deus me trouxe até aqui para agora eu perecer. Ele me deu direção para eu dar passos de fé, para agora Ele me deixar e eu quebrar a cara. Isso não tem o menor sentido. Mas por que as pessoas pensam assim? Eu vou quebrar a cara. Vai dar tudo errado. Já deu tudo errado. Eu fui desamparado. Por quê? Porque elas cedem para todas as investidas do diabo. Cadê o espírito resiliente? Que você adquire através da fé. Cadê o espírito da fé? Por que agora eu vou ceder para o medo, para a incredulidade, se eu ouvir do Senhor, vá para o outro lado? Eu preciso ficar com aquilo que Ele me deu primeiro, e não com aquilo que eu estou vendo agora. Tanto que a pergunta dele foi: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Porque o Senhor, em meio a um vendaval daquele, o barco inundando, correndo perigo, Ele perguntou após repreender. Ele disse: onde está a sua fé? A pergunta cabe muito bem. Porque se Ele disse: vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado.
Independente das tempestades, das investidas do mal, dos ataques, independente ainda que você realmente corra perigo, como eles corriam, você ainda assim vai chegar e vai triunfar do outro lado. O que ele fez? Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Mas estava uma violência mesmo, as águas, o vento vinham contra o barco de forma violenta. Estava enchendo, corria perigo. Mas como é que terminou? Tudo tranquilo. Uau! Você já está recebendo. Terminou tudo tranquilo. Chegaram do outro lado. E ainda com essa pergunta: onde está a sua fé? Eu não falei que a gente ia para o outro lado? Você acha que eu ia mandar você ir para o outro lado para agora você quebrar a cara? Você afundar, morrer no meio desse lago? Eu trago você, eu te dou uma direção, eu falo com você, eu te coloco no caminho certo. Eu já dei todas as provas que eu estou com você, mas agora você esquece tudo que eu falei, vamos para o outro lado. E você só olha para o perigo, para a tempestade, para isso, já pensa no quê? Morte, derrota, vamos perecer aqui. Por que somos tão rápidos em esquecer tudo que nós ouvimos e aprendemos de Deus? Você já se perguntou por que somos tão rápidos? Meu Deus! Alguns são tão rapidamente se desviam de tudo que ouviram e aprenderam e receberam de Deus, como Paulo disse. Fiquem com o que vocês ouviram, viram, aprenderam. Você vê que alguns, eles se desviam rápido. Qualquer acontecimento, pronto, já me desviou a minha atenção. Pronto, agora eu não tenho mais olhos para Jesus, eu já esqueci que ele falou que nós íamos para o outro lado. Agora eu só tenho olhos para a tempestade, para as águas furiosas, o vento. Eu só vejo isso na minha frente. Eu não vejo mais nada. Mas vem cá, isso é viver como o mundo vive. Não tem diferença nenhuma. Se toda vez que você sofre uma investida do diabo, você se abala, se desestrutura, desanima e pensa até em desistir, você não tem diferença nenhuma dos mundanos, porque é assim que eles vivem. Eles vivem de forma natural, eles não têm alicerce nenhum, e eles cedem para tudo aquilo que está acontecendo na vida deles. É por isso que eles se entregam à depressão, se entregam ao desespero, e pensam em um monte de besteiras. Por quê? Porque eles não têm alicerce, eles não têm em que se agarrar. Mas e nós? Nós temos Deus, temos a palavra de Deus, e o Deus que nós servimos é um Deus que nunca perdeu uma guerra, nunca fracassou, nunca desamparou um justo. Como é que eu posso tão rapidamente me entregar? Vocês não lembram quando Deus mandou Neemias ir restaurar as muralhas, que a gente fala, os 52 dias, mandou Neemias restaurar as muralhas de Jerusalém, que estavam lá no chão por 120 anos. Ele providenciou o favor do rei, etc, etc. Mas quando ele chegou lá, ele encontrou tanta oposição. 3 sujeitos possessos,
assim, trabalharam dia e noite para impedir aquela obra. E puderam impedir? Não. Mas em nenhum momento você vê o Neemias envolvido com Tobias, Sambalate e Gesem. Muito pelo contrário, quando eles começaram a chantageá-lo e fizeram mil coisas, ele disse: estou num grande projeto e não posso parar. Eu amo isso. O meu foco é o projeto que Deus colocou diante de mim. Não é você. Faça o que você quiser. Veja o que você consegue. Vamos. Sabe, ele estava dizendo abertamente: ô Sambalate, Tobias, Gesem, filho, faça o que você quiser. Vamos ver o que você consegue. Vamos ver onde você vai chegar. Onde vocês vão chegar. Eu estou focado num grande projeto. Eu não posso parar para ir me encontrar com vocês. Eu não vou parar. Quando um profeta corrupto profetizou que ele deveria se esconder, ele usou, olha o que é o discernimento. Alguém que se dizia de Deus, uma autoridade espiritual, veio e profetizou usando o nome de Deus, que era para ele se esconder, dar um tempo. Olha o discernimento dele. Isso não vem de Deus. Deus não mandaria eu sair da fortaleza de Suzã para vir restaurar as muralhas de Jerusalém, para agora eu me esconder? Ele disse: por que eu teria que me esconder? Eu não sou homem para me esconder. Eu não tenho que me esconder. E eu gosto disso porque Paulo ainda diz assim, que se um anjo do céu, não é não é nem o diabo que tenta se parecer com um anjo, que é o que ele tenta fazer, ele faz. Ele se veste anjo e aparece para você. Quer dizer, que é algo ruim em forma de algo bom. Mas ele usou a expressão de que se um anjo do céu aparecer e pregar um outro evangelho diferente desse, não ouçam. Isso é uma maldição. Não caiam nessa. Então, você vê que os homens que tiveram discernimento e andaram por fé, eles nunca se curvaram a algo diferente daquilo que haviam recebido de Deus. E você vê, especialmente Neemias, mas Paulo também, eles foram ativamente atacados pelo mal, que queria minar a parte emocional e queria enfraquecê-los de todas as formas, mental e emocionalmente. Mas como eles criam certo, eles não se envolveram com aqueles pensamentos contrários e nem emoções contrárias, ou seja, eles tomaram posse de um espírito resiliente e não cederam para nenhuma emoção negativa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto mais eles eram atacados, o que nós vemos, pode estudar lá, é mais força, mais determinação. É como que assim, me atacou, agora eu estufo mais o peito. Atacou, agora que eu levanto mais. Atacou, é agora que eu estou mais forte. Você está investindo contra mim, agora que eu vou pregar mais o evangelho. Você está fazendo isso, agora que eu vou com tudo contra isso. Nessa direção, aliás. Então, esse é o espírito que Deus tem esperado encontrar em cada um de nós. Não um espírito fraco, entregue, desanimado, que quando é oprimido, o diabo aparece para você, usando alguém, e quer te afrontar, te oprimir, vem uma situação para, assim, minar suas forças, e você não pode se entregar, muito pelo contrário.
Você tem que ficar com aquilo que você tem recebido de Deus. E você tem recebido palavras de vitória. E muitas vezes nós estamos sendo testados na nossa fé. E o que tem saído de dentro de nós? Alguns, por mais que já tenham ouvido continuamente, eu estou com você, eu vou agir nisso, vai terminar tudo bem. A pessoa insiste em ceder para todos os acontecimentos, para as investidas do mal, e se abate, se deprime, se chateia, e desanima. E é por isso que você encontra tantas pessoas à beira do caminho, tantas pessoas frustradas, tantas pessoas paradas em algum lugar, porque elas não são continuistas, elas não são estáveis em Deus, elas não são consistentes em Deus. Elas são como a onda do mar, vão e vêm, elas não se firmam, elas estão sempre cedendo para as circunstâncias, e não é falta de ouvir, para de ceder para as circunstâncias. Elas estão sempre olhando para o lugar errado. Nós ouvimos o tempo todo, não olhem para a direita. A palavra diz, não olhem para a direita, não olhem para a esquerda, não olhem para trás, olhem para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Fica com a voz de Cristo, fica com a direção que você recebeu de Deus. Vamos para o outro lado. Entra no barco e vamos para o outro lado. Agora eu encontrei uma tempestade. Eu encontrei um problema. Eu penso que eu vou morrer. Eu penso que eu vou perecer. Dessa situação eu não vou sair. Jesus se levantou quando eles disseram, mestre, nós vamos morrer. Repreendeu. Então, qual é a lição que eu recebo aqui? Eu tenho que ficar em paz. Eu preciso aprender a repreender o vento e a água furiosa, as ondas furiosas. E qual foi a pergunta? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Vocês esqueceram que eu disse, vamos para o outro lado? Onde está a sua fé? Você não vai vencer se você não crê no que você tem ouvido. E se você não sofrer oposição, você nunca vai provar a sua fé. Eu já falei algumas vezes que não há paz sem oposição. Quando está tudo tranquilo, tudo bem, Deus é lindo, Ele é maravilhoso, eu creio em tudo. Agora eu estou numa tempestade, eu não creio em nada. Eu esqueço tudo que eu já ouvi e não creio em mais nada. E começo a falar asneiras. E me abater, e me chatear, e ceder. Eu estou chateada, eu estou com o coração, eu estou angustiada, eu não sei. Peraí, vamos crescer ou não vamos? Alguns já... A verdade é que eu creio que Deus vem dizendo isso. Para alguns, você já passou da hora de crescer. Não dá mais para viver desse jeito. Não dá mais para ter as mesmas reações. E esperar ter evolução na vida. Você já parou, já prestou atenção naquilo que sai de você quando você é pressionado? Quando você se depara com algo que você não esperava, o que sai? Desespero, pânico, angústia, desânimo, vontade de sumir, desistir, morrer, sei lá. O que sai? O que tem saído de você? Uma palavra de fé, de confiança, está tudo bem. Vai terminar tudo bem. Como a sunamita que tinha um filho em casa morto, e ela diz para o marido, diz para o Geazi, vai tudo bem, está tudo bem, vai terminar tudo bem. Porque, peraí, nós não servimos um Deus qualquer.
O Deus que nós servimos vela pela sua palavra para cumprir. E já deu e continua dando todas as provas e sinais de que Ele é perfeito no seu trabalhar. Olha aqui em Mateus 14, 22. Logo em seguida, é uma outra situação. Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse, olha, insistiu. Ele insistiu, e eu gosto disso, porque às vezes Deus insiste conosco numa determinada área. Olha, vá, eu estou com você, vá, eu vou te abençoar, vá, eu vou te honrar. Às vezes o Senhor insiste conosco. Ele está insistindo, ele vai, que vai dar certo. Com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Na outra situação, ele estava dentro do barco dormindo. Agora, ele andou sobre um mar violento, com ondas violentas e um vento violento. E ele estava andando. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. O medo é criativo, eu gosto de lembrar isso. O medo é criativo. O medo leva você a ver coisa que não existe, a pensar em coisas que não estão acontecendo. O medo leva você a fantasiar coisas, a ficar imaginando um monte de coisas. E quem está por trás disso? O diabo. Quem é que quer você vivendo com medo? Porque o medo é o contrário, é inimigo da fé. Você não pode dizer que está caminhando por fé, dominado por medo. O medo sempre vai travar, amarrar você no lugar errado, vai impedir que você vá além. O medo é uma coisa demoníaca que o diabo usa contra a vida de muita gente, para elas não darem passos de fé, para elas não irem além, se aventurarem em coisas maiores. O medo, o diabo usa do medo para travar as pessoas nas mínimas coisas. Quantas vezes eu vejo gente travado em mínimas, coisas pequenas, elas não conseguem fazer porque tem medo de ser, muitas têm medo de serem criticadas, tem medo de não dar certo, tem medo de se frustrarem, tem medo da reação de alguém, tem medo. E aí, elas ficam lá esperando a aprovação de alguém, para elas sentirem coragem para fazer. Não serem criticadas, ajuda de alguém, que o momento seja favorável, que tudo esteja perfeito, para elas agirem na vida delas. E é por isso que às vezes algumas terminam seus dias muito infelizes, muito frustradas, porque poderiam ter ido muito além, e nunca foram por causa do medo. Se acovardaram, se entregaram a situações, começaram a ver fantasmas, coisas que não existem. Eles viram em Jesus um fantasma, fantasmas. As pessoas são tantos os fantasmas que elas veem, coisas que não existem, provocadas, criadas, geradas pelo medo. Elas começam a ficar com medo, e se não der certo? E aquilo aí começa a gelar a boca do estômago, e elas começam até a passar mal, aí elas deitam para dormir, a cabeça não descansa, e ficam pensando naquilo, e se não acontecer, e se acontecer tal coisa, e se, elas ficam lá, mas peraí, quem é que insistiu para eles irem para o outro lado? Jesus. Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado.
Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Para eles fracassarem, morrerem em alto mar? Não. Não. Jesus foi andando em meio à tempestade, em meio a ondas violentas, ele foi andando até eles para socorrê-los. E quando eles entraram em pânico, achando que era um fantasma, e isso porque eram pessoas que diziam crer em Deus, e inclusive eram os discípulos de Jesus. Gritaram desesperados. Jesus imediatamente lhes diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Eu amo isso. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Em que águas ele andou? Em águas violentas. Ele viveu o sobrenatural, não em águas calmas e sem nenhum vento forte. Ele não viveu o sobrenatural andando sobre águas calmas e sobre uma brisa suave. Ele andou sobre as águas, ele viveu o sobrenatural em meio a uma tempestade violenta e ventos violentíssimos. Então, dá para você entender aqui muito bem que é perfeitamente possível, quando você crê, viver o sobrenatural em meio a muita oposição, muito vento, tempestades fortes, ondas violentas. Você pode viver o sobrenatural, coisas que você nunca nem imaginou. O Pedro nunca imaginou que andaria sobre as águas, quanto mais águas violentas. Quer dizer, aquilo estava fora de cogitação. Mas para quem ele estava olhando? Diga Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, Jesus disse: venha. Lá estava Pedro vivendo algo fora do comum, porque ele estava indo na direção de Jesus. De repente, ele tirou o olhar dele de Jesus, como muita gente faz. Acaba de receber a palavra, sai como um leão, pronto para vencer qualquer coisa. Aí basta o diabo bater o pé um pouco mais forte, o sujeito se torna um gatinho pequenininho que se esconde atrás, debaixo da cama. Acabou. Agora já estou com medo, agora o meu discurso já mudou, eu que estava cheio de fé, agora já não creio em mais nada. Por quê? Tirou o olhar de Jesus. Se você tirar o olhar de Jesus e colocar no vento, colocar nas ondas fortes, colocar na tempestade, se você colocar nas ameaças, colocar na oposição, colocar em situações que parecem impossíveis de você vencer, você vai ter medo, você vai duvidar e você vai começar a afundar. O homem que estava vivendo algo ímpar, nunca vivido antes, de repente tudo aquilo foi interrompido, porque ele olhou para a direção errada, ele tirou o olhar dele de Jesus. E ao invés de continuar vivendo o seu milagre, ele começou a afundar. Porque naquele momento ele duvidou, ele cedeu para todo tipo de pensamento ruim, porque ele que até minutos atrás estava crendo, agora começou a duvidar. Agora, o medo tomou conta dele. Agora, com medo, ele começou a afundar. Porque é isso que o medo faz. Ele te impede de viver sonhos,
ele te impede de enfrentar desafios, ele te impede de ir além, ele trava você, ele te deixa tímido, sabe? O medo é exatamente isso, nos transforma em covardes, tímidos, pessoas sem ousadia nenhuma. Cadê a ousadia? Não tem. E a fé não é viva se não tiver coragem e ousadia. Espera aí, algo pode até não ter dado certo outro dia, mas não é por causa disso que eu vou parar. Não é por causa disso que agora eu vou me intimidar e vou interromper todo o meu projeto de fé e vou me esconder debaixo da cama porque eu estou com medo da situação. Eu vou parar, eu vou me intimidar agora, eu vou deixar o diabo me intimidar, as pessoas me intimidarem, as opiniões, os nãos, as dificuldades, os ventos fortes, as ondas gigantescas. Não. Não. Espera aí, eu tenho recebido direções de vitória. Deus tem me colocado no caminho da vitória. Ele insistiu para entrar no barco e ir para o outro lado. Ele está me dando todos os sinais, tem providenciado todas as coisas. Ele tem mostrado para mim. E agora? Eu tiro o olhar de Jesus e começo a colocar onde não vai me ajudar. Porque toda vez que você tira o olhar de Jesus é porque você perdeu o foco. E agora você está distraído com alguma coisa sem sentido, com alguma porcaria. Você está distraído com alguma coisa. É onde você começa a afundar, você começa a se abater, se deprimir, e se amargurar, e a se afastar, ao invés de se aproximar de Deus, começa a se afastar. Quando Pedro gritou para o socorro, o Senhor já o pegou pela mão e o levantou. E a pergunta para o Senhor foi exatamente essa. Aliás, pergunta não, ele disse, homem de pequena fé. Agora sim, por que você duvidou? Chamou ele de homem de pequena fé e perguntou, por que você duvidou? Porque a Bíblia diz aqui que ele teve medo. Então, nós vemos que o medo é a mesma coisa que dúvida. Que incredulidade é o oposto da fé viva. Você não precisa, escuta, você não espere ir além na sua vida, se submetendo a medo, incredulidade, dúvida. Não espere ir longe na sua vida, tirando o seu olhar de Jesus e olhando para as situações da vida, para o vento forte, para a tempestade, como ele fez aqui, mas ele reparou no vento. Você vai reparar no vento, você vai começar a perder força. Porque agora o diabo vai ter poder de dominar você através das suas emoções. Porque vai ser gerado em você uma emoção negativa. O medo é uma emoção negativa. Dentre muitas outras emoções negativas, uma pessoa que está com medo, ela não está feliz, ela está frustrada, ela está infeliz, ela está triste, angustiada. O medo traz angústia. Mas por quê? Porque o meu olhar foi colocado no lugar errado. O seu olhar não pode, os seus olhos não podem estar no vento, na tempestade, nas ameaças. O Neemias não colocou o olhar dele nas chantagens, nas ameaças de morte, nas críticas, nas zombarias. Ele tirou o olhar dele de tudo isso. Ele não olhou para Tobias, Sambalate, Gesem. Ele não se submeteu à profecia do mega profeta, porque ele olhou para o homem e disse assim, não, isso não vem de Deus não. Ele fala, eu entendi que aquilo não vinha de Deus,
Por que eu me esconderia? Por que eu fugiria? Por quê? Uau! Talvez Deus esteja perguntando a mesma coisa para você. Deus já te deu provas de que Ele é com você em tal área. Aí aparece não sei quem, te dá uma direção contrária. Peraí, você é liderado por Deus ou por homens? Qualquer um muda a sua direção, muda a sua cabeça, agora olha para cá, agora olha para cá. O seu olhar é Cristo. Naquilo que Ele tem falado com você. O que Ele tem falado com você? Você tem que ficar com o que Ele falou. Alguém chega para você e fala uma coisa diferente. Ou vem um pensamento diferente, vem uma emoção diferente. Espera aí, eu sei o quê? Eu tenho que ficar com o que eu sei. O que eu tenho ouvido de Deus? Deus não é Deus de confusão, não é homem para que minta. Ele me mandou para o outro lado, eu vou chegar do outro lado. Eu posso me deparar com situações difíceis? Posso, mas se Ele me mandou para o outro lado, qual é o entendimento que eu tenho pela fé? Que nada vai poder me impedir de chegar do outro lado. Acabou. Que tempestade, que vento, que perigo, que nada. Eu posso vencer. Eles corriam um grande perigo na outra situação. Corriam perigo, mas não foram destruídos. Você pode estar vivendo uma situação de grande perigo, mas isso não vai te afetar. Não vai. Isso não vai te destruir, não vai impedir você chegar do outro lado. Nós podemos, nessa travessia, nos depararmos com situações de perigo, de dificuldade, com ondas fortes, com vento violento. Mas não muda aquilo que nós ouvimos do Senhor. Vamos para o outro lado. E significa que nós podemos vencer tudo isso e vamos chegar tranquilamente do outro lado. O vento cessou da primeira vez e tudo ficou tranquilo. E aqui o vento cessou também e tudo ficou tranquilo. Quando você resiste, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, resistam o diabo e ele vai fugir de vocês. Quando você resiste o diabo, você vence o diabo e tudo fica tranquilo. Você não vai ver as coisas ficarem calmas e tranquilas se você não enfrentar as tempestades, as dificuldades, os perigos da vida. É enfrentando que tudo se acalma. É enfrentando, é resistindo com um espírito resiliente, focadíssimos em Jesus. É que nós superamos tudo. Superamos as ondas fortes, as tempestades, as situações de perigo, as ameaças. E no final, em 52 dias, os muros de Jerusalém estavam reconstruídos inexplicavelmente. E no final, eles estavam chegando do outro lado e grandes milagres aconteceram. Vamos para Êxodo 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas... Ao aproximar-se, ele se aproximou. Ó a reação, vê se você se encontra aqui. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios, olharam, tiraram o olhar da palavra de Deus e de tudo. Você sabe que isso é sempre, eu gosto dessa passagem porque ela me faz sempre pensar o perigo que a gente corre na vida. Após termos visto a glória de Deus diversas vezes, quem já viu a glória de Deus aqui diversas vezes? Ok, todos nós já vimos. Mas você já viu como é rápido esquecer toda a glória que já foi vista? E agir igualzinho esse povo aqui? Igual. Eu já vi a glória de Deus diversas vezes, eu já vivi situações que eram, meu Deus, impossíveis, impossíveis, impossíveis. E eu saí de todas elas. Aí agora eu me deparo com uma situação
e eu esqueço todas as glórias que eu já vivi, e me entrego ao medo, à dúvida, e me abato, penso até em desistir, me deprimo, deixo a angústia tomar conta de mim, porque agora, exatamente nessa situação, que não tem diferença nenhuma das outras, porque problema é problema, e Deus continua sendo Deus. Então, peraí, não importa o tempo, problema é problema, e Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. E problema continua sendo problema. Não importa em que área, se é na saúde, se é no financeiro, se é um problema familiar, problema é problema, é algo que vem para roubar sua paz, roubar sua alegria, te desanimar. Os problemas, eles chegam para tirar algo de você. Eles não chegam o diabo nunca te ataca com o intuito de você ganhar alguma coisa, mas sempre que você vai perder alguma coisa. E é interessante porque em cada problema nós sempre ganhamos mais. Porque nós sempre crescemos mais e adquirimos experiência e ficamos melhores. Mas o diabo sempre tem certeza que com esse problema ele vai te derrotar. Mas Deus está sempre trabalhando através da sua palavra, crendo que esse problema vai nos levar para um degrau a mais, para um lugar mais alto. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre tem certeza que cada desafio vai nos levar para um lugar mais alto. E o diabo sempre tem certeza que ele vai nos puxar para baixo. Então Deus investe em nós através da sua palavra e Ele fala conosco, Ele nos motiva. Mas o que faz alguns crentes? Olha o nome, crente. Crente é o que crê. O que faz alguns crentes? Alguns crentes se entregam ao problema e ficam sensibilizados e desanimam e cedem para o medo e agora começam a acreditar que esse problema realmente é demais. Desse não vai dar para sair. Mas por quê? Por quê? Por que desse não vai dar para sair? Não é mais um problema? E Deus não continua o mesmo? No céu olhando por nós? Eu já não sei que o diabo só mata, rouba e destrói? E eu não sei que o Senhor, eu não aprendi já que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que socorre, que operando Deus ninguém pode impedir, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, e uma porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Por que eu vou temer que Ele vai fechar uma porta que o diabo terá o poder de fechar uma porta que Deus disse que quando Ele abre, não tem inferno, não tem demônio, não tem instrumento que pode fechar. Você sabia disso? Ah, sabia. Você sabia. E para Deus estar mandando essa palavra, tinha alguns assim. Você sabia. Você sabe então, que quando o Senhor abre uma porta, não tem pode ser legiões de demônios. Legiões podem se levantar. Ninguém é mais poderoso, mais forte que Deus. Ele abriu a porta, ninguém pode fechar. Você pode ter oposição, é diferente. Você pode ter investidas. Como Paulo disse, a porta é grande e eficaz, mas há muitos adversários. Adversários você pode ter. Mas quando que Deus abriu uma porta e o diabo conseguiu fechar? Nunca. Nunca. Então, se nós sabemos disso, por que ainda nos abatemos com oposições e inimigos e investidas? Por quê? Porque nós estamos tirando o olhar de Jesus. Porque nós estamos agora tirando o olhar de Deus e de tudo, esquecendo tudo o que Ele fez lá no Egito. 10 pragas.
tratou duramente, e em Gozém, onde eles estavam, não pulou um piolho para o lado de dentro. Uma rã, uma mosca, um gafanhoto caiu no território deles. Na noite em que os primogênitos foram mortos, nem um cachorro latiu, era paz total. Agora, eu olho e avisto os egípcios que estão marchando contra mim. E o que acontece? Aterrorizados clamaram ao Senhor, mas ao mesmo tempo, aterrorizados clamaram ao Senhor. Então eu estou cheio de medo, clamo ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu murmuro. Eu falo, oh meu Deus, me ajuda, não sei o quê. E ao mesmo tempo, por quê? Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Ou o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Você vê que as pessoas ficam insanas. Elas perdem a lucidez. Elas começam a falar pelos cotovelos, coisas sem sentido. Aqui, ó. Você nos trouxe para morrermos no deserto? Espera aí. Se Deus quisesse que eles morressem, quando o faraó começou a oprimi-los gravemente, o que aconteceu? Vamos ver se você lembra. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Eles tinham visto a glória de Deus diversas vezes. Agora eles tinham vivido anos na região de Gozém, a melhor terra do Egito. 10 pragas violentas o Senhor enviou contra o Egito, e como eu disse, nem um piolho, nem um piolinho pulou no território deles. Porque havia um cerco de proteção. E agora eles falam de morte. O que você fez conosco, tirando-nos de lá, não parece normal. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Mentira. A Bíblia diz que eles gemiam e clamaram ao Senhor em grande opressão, e o Senhor viu a situação deles. Eles clamaram ao Senhor. Você vê que as pessoas falam coisas sem o menor sentido. Seremos escravos dos egípcios? Espera aí. Olha a mentalidade de um ser humano. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Nem escravo, nem morrer. Deus já tinha tirado eles de lá, com grande poder, fez os egípcios, eles saquearam os egípcios. Isso é tão forte que na saída, Deus fez com que os egípcios pagassem para eles. Sim, eles nem sabiam, nem perceberam o que eles estavam fazendo. Eles foram obrigados a dar a eles saíram carregados, estufados de ouro e prata. Era tanto ouro, tanta prata, que eles saíram pesados de tanto ouro e tanta prata. Deus fez com que os egípcios pagassem por todo o sofrimento, todo o trabalho que eles fizeram no Egito, todo o tempo que eles trabalharam como escravos. Deus fez com que os egípcios pagassem para eles saquearam os egípcios, sem tomar nada, foram os egípcios que deram para eles. Eles viram a mão de Deus em todas as áreas, sem faltar nada. Deus não deixou passar nada. E agora eu me entrego a um problema e começo a ceder para todas essas emoções negativas e a falar um monte de coisas sem sentido? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Mais uma vez, desde a primeira
leitura. Não tenham medo. Cadê a fé de vocês? Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes. Firmes. Onde? Na posição da fé. Numa posição de fé, de confiança, de segurança. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Você não teme, você fica firme e vai ver um livramento atrás do outro, um livramento atrás do outro, um livramento atrás do outro. E tudo que for se levantando da mesma forma vai caindo. Mais um livramento, mais um livramento, mais um livramento. E por fim, Deus encerra com aquilo. Fecha em vitórias. E os egípcios, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Nunca mais. Tem problema que quando você se coloca na posição da fé, você vence e aquilo vira passado. Outros desafios teremos, eles tiveram outros desafios na vida, mas não os egípcios. Não os egípcios, aquilo terminou. E o que Deus está falando do começo até agora, que eu não terminei a palavra ainda? Ele está falando de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Livramento. Tudo vai acalmar, vai ficar tranquilo, vai terminar bem. Vamos todos para o outro lado. Nossos projetos serão concluídos. Nós vamos atingir o propósito, vamos alcançar o que estamos procurando, buscando em Deus. Fim. Toda essa oposição vai cair. O Senhor lutará por vocês. E quando Deus luta por uma pessoa, quando Deus luta por alguém, tem como essa pessoa perder? Não. Então quem é que está lutando por nós? Quem está lutando por você? Então você tem que guardar isso. O Senhor lutará por nós. O Senhor lutará por mim. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. O Senhor não falou desde o começo aqui? Desde o primeiro. Ele fez acalmar a tempestade. Ele estava dizendo para aqueles, para que ter medo? Não tenham medo. Tudo vai terminar bem. Tudo foi terminando tranquilo, está aqui. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Quer dizer, não tem essa de agora, eu vou parar, vou dar um tempo, vou aguardar, eu vou desistir dos meus planos, ou eu vou começar a fazer alguns ajustes para isso e aquilo. Não. O Deus que começou a boa obra vai terminar. E Deus não costuma fazer as coisas incompletas, mais ou menos, desajustadas. Eu te dou isso, mas isso aqui fica faltando. Não. Sigam avante. Sigam avante. Alguém poderia dizer, mas tem um mar aqui na frente. O que Deus estava dizendo? Sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então o que Jesus fez? Ele repreendeu o vento e o mar violento, e tudo ficou tranquilo. Ele subiu no barco, tudo cessou. O que o Senhor disse? Sigam avante, usa a sua fé, coloca no mar. Essas águas vão se dividir, e vocês vão passar em terra seca, e vai dar tudo certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele usou a fé, o mar se abriu, Israel passou em terra seca, os egípcios acharam que também passariam. O que aconteceu? Morreram afogados, porque não era para eles a bênção. Eles estavam guerreando contra
o povo de Deus. E quando uma pessoa, inclusive o cântico de Moisés mostra isso, que eu quero ler para você, quando alguém está lutando contra alguém que é de Deus, ele não está lutando contra aquela pessoa, está lutando contra o próprio Deus. O faraó não estava lutando contra Israel, estava lutando contra o próprio Deus. Então isso deveria dar muito mais segurança para cada um. Tem alguém que está investindo contra mim, ele não está investindo contra mim, ele está investindo contra Deus. Então, peraí, quem é que pode enfrentar Deus? A Bíblia diz, quem endureceu contra Deus e teve paz? Você ouviu isso? Quem endureceu contra Deus e teve paz? Você acha que alguém vai endurecer contra Deus, contra alguém que é de Deus, contra algo que vem de Deus, e vai ter paz na vida? Não, ele não vai. Ele não vai terminar bem. Nada vai dar certo para ele. Porque ele botou o dedinho dele, ele foi se envolver em algo que nunca deu certo para ninguém. Não vai ser agora que vai dar certo. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Nós temos a proteção de Deus. Você pode dizer até que não tem ninguém a seu favor. Você pode até achar que não tem ninguém. Mas você tem Deus. E ainda que você não tenha ninguém realmente, você tem Deus. E você é mais forte do que um monte de gente que tem muita gente por ele. Porque toda essa gente que está lutando por alguém, não pode fazer o que Deus sozinho pode fazer por tantas pessoas, por todas as pessoas. Então, ainda que você não tenha ninguém, você tem Deus. Então, você está à frente de todos aqueles que têm muito. Ainda que você pare e diga assim, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas você tem Deus. Então, se você tem Deus, você está em vantagem assim, em total vantagem sobre todos os outros. Em Êxodo 13, 21 a 22, diz assim, durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava. Essa coluna de nuvem representa o Senhor. Não se afastava, diga não se afastava. Então, do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, a presença de Deus estava ali, dia e noite, cuidando deles, dia e noite, cuidando deles. E você acha que isso mudou? Não, isso não mudou. A proteção de Deus está sobre nós e ela não se afasta dia e noite, nos protegendo, nos garantindo, cuidando de nós. E você precisa crer no que está escrito. E para finalizar, eu quero que você acompanhe comigo, mas daquele jeito, Êxodo 15, que é o cântico de Moisés. Olha o que Moisés falou. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque olha aqui, ó, pois triunfou gloriosamente. Ele triunfou. Ele não disse nós triunfamos. Ele triunfou. E como é que Deus triunfou? Defendendo o seu povo. O faraó era muito forte, mas quem venceu? Não fala Israel, fala Deus venceu. Deus venceu. Porque o faraó não estava lutando contra Israel, ele estava lutando contra o próprio Deus. Então Deus triunfou sobre o faraó. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho.
Os melhores, não só o faraó, com seus carros e cavaleiros, o seu exército, mas os seus melhores oficiais. Então, o que havia de melhor não pôde contra Deus. Não pôde contra o povo de Deus. Os melhores oficiais. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Eu não sei o que você está vivendo, mas esse problema vai descer ao fundo como pedra. Se você já jogou a pedra no rio, você não tem como pegá-la de volta, ela não vai boiar, ela vai afundar. Tudo que tem se levantado contra você vai afundar, não você. Isso vai afundar. Como pedra desceram ao fundo. Eu não sei o que você vive, mas como pedra isso vai descer ao fundo. Senhor, a tua mão direita, e direita quer dizer justiça. Justiça. Senhor, a tua mão direita foi majestosa com poder. Então, ele fez justiça de forma majestosa e poderosa. E ele vai fazer. A sua mão direita está falando de justiça. Se você precisa de justiça, Deus vai fazer justiça na sua vida. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. A justiça de Deus vai despedaçar o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Agora o adversário estava lutando contra quem? Contra Israel. Mas ele diz, são teus adversários. Então em teu triunfo grandioso, ele triunfou. Derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. De novo, o inimigo se gloriava. Talvez tenha alguém se gloriando sobre você. Alguém que estufou o peitinho e está crescendo para o teu lado, zomba, dá um de arrogante, se mostra forte, eu posso, eu tenho poder, eu posso fazer, você vai ver. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei, ele dizia, e os alcançarei. Dividirei o despojo, os devorarei. Eu vou perseguir e vou arrancar o que eles têm, o despojo deles. Quer dizer, vou arrancar o ouro deles, o dinheiro deles. E os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Eu tenho a espada, eu tenho o poder, eu vou destruir. Mas, eles não contavam com essa. Mas, foi como Senaqueribe falou para Ezequias, eu já venci todas as outras nações, o que você tem de diferente? Nenhum outro Deus pôde me vencer. Você acha que o seu Deus vai poder te ajudar? E ele começou a mandar gritar no muro em hebraico para todas as pessoas, para o povo, não fiquem aí sendo enganados por Ezequias. Ezequias está contando uma mentira para vocês. Ele disse que o Deus de vocês vai livrar vocês, mas ele não vai não. Acho melhor vocês se entregarem, porque ele não vai não, porque eu já venci todas as outras nações e eu venci todos os outros deuses e vocês não serão diferentes. Eu adoro ler aquilo, porque em 2 tempos o Senhor catou Senaqueribe e aquele povo e aquele exército todo, mas sofreu uma derrota, coisa gloriosa, sofreu uma derrota gloriosa, assim, coisa de Deus, correu sozinho
e se escondeu no seu país, e aí foi no templo do seu Deus para adorar, que não tinha podido livrá-lo. Os 2 filhos dele entraram no templo, enquanto ele estava prostrado diante do Deus dele, e mataram ele. Os 2 filhos mataram. E ele ameaçou, e ele espumou o canto da boca, e eu vou acontecer, não sei o quê. Não pôde fazer nada. Por quê? Porque as outras nações não tinham o Senhor como Deus. As outras pessoas, os outros deuses, aliás, não eram o Senhor. Agora ele tinha mexido com alguém que servia um Deus vivo. E ele experimentou a força desse Deus imbatível. Você está entendendo? Isso é muito forte. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei, mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, e afundaram como chumbo nas águas volumosas. Eu não sei o que você vive, mas isso vai afundar como chumbo. Tudo isso vai afundar, vai cair por terra. Deus vai nos dar uma vitória assim fora do comum. O diabo já foi derrotado. Ele pode até dar as suas investidas, como que eu vou te intimidar. Não tenha medo, não. Parta para cima com mais força, porque ele não pode contra você. O Senhor está dizendo que tudo vai acalmar. Tempestade, vento, mar vai se abrir. Faraó com o seu exército, seus melhores oficiais, todos serão derrotados. Tudo vai afundar, vai cair por terra. A vitória é nossa. É nossa. Uau! Somos imbatíveis. E ninguém pode contra nós. Somos imbatíveis. Imbatíveis. Invictos em vitória. Aleluia. Não perecemos antes e não vamos perecer agora. Aleluia. Isso. Aleluia. Uau, uau, uau. Que mensagem. Meu Deus, a gente explode. Meu Pai do céu. Muito forte, muito forte. Quem entre os deuses é semelhante a ti? Senhor. Quem é semelhante a ti? De novo. Majestoso em santidade, terrível em seus feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita, justiça, e a terra os engole. A terra vai engolir muita gente que se meteu onde não deveria ter se metido. A terra vai engolir muitas situações que estão afrontando você. Com teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu levas a tua santa habitação. O que está dizendo? Com teu amor. O inimigo ele conduz com mão forte. E trata com dureza. Mas o povo de Deus ele conduz com amor. E com a tua força, tu levas a santa habitação. Isso significa que nós vamos chegar onde nós queremos chegar, que Deus tem para nós. Ele vai nos colocar lá. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Temor e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo.
Então, se o seu problema é a Filístia, se o seu problema é Edom, se o seu problema é Moabe, se o seu problema é Canaã, o resultado vai ser o mesmo. Eles vão ficar paralisados como pedra. Bota uma pedra ali e vê se ela tem poder de sair do lugar, se alguém não for lá tirar. Olha para uma pedra. Tem situações que se levantam para exatamente isso. Quando Deus age, fica paralisado como uma pedra. Deus vai paralisar situações como uma pedra. Olha para uma pedra e vê, se você não tirá-la de lá, ela não tem poder de sair de lá. Ela não tem. E significa exatamente, não tem o que explicar. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra. Deus vai paralisar situações como pedra. Situações que estão aí serão paralisadas. Não terão poder de te atingir de forma nenhuma. Até que passe o teu povo, até que tudo se conclua, até que teu povo passe. Eles vão ficar tudo paralisados lá, vendo o povo de Deus passar, fazer tudo o que tinha que fazer, e lá inertes. Eu quero agir, mas não posso. Eu quero agir, mas não posso. Eu quero fazer isso, aquilo, mas não posso. Eu não entendo. É Deus que paralisa e diz: meu povo não terminou de passar, não terminou de acontecer o que tinha que acontecer, não terminou, espera meu povo passar. Enquanto isso, fica quietinho aí igual uma pedra. Não se mexa. Ó Senhor, até que o povo que tu comprastes, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Nós fomos comprados por bom preço, preço de sangue. Tu o farás entrar, você vai entrar. E o plantarás no monte da tua herança. Nós vamos entrar e Ele vai nos plantar no monte da nossa herança, no lugar que Ele tem para nós, que é um lugar de honra. No lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação. É um lugar de grande glória. Então o Senhor fez algo que é para Ele habitar. E Ele vai nos plantar lá e ninguém pode impedir. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então não só Ele vai nos fazer entrar, vai nos plantar e vai nos estabelecer nessa habitação, nesse santuário que o Senhor levantou. O Senhor reinará eternamente. Quem reina é o Senhor. E quando diz o Senhor reinará eternamente, está dizendo o povo de Deus reinará eternamente. Quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. Coloquem-se de pé. Obrigada, meu Deus. Levantem a mão aos céus, as mãos para os céus, e vamos falar com Deus com toda a força da nossa vida, e você vai tomar posse de tudo que você recebeu, com toda a força da tua vida. Toma posse agora. Eu não sei o que você está vivendo, mas depois do que você recebeu aqui, não tem o que dizer mais, não tem mais nada, você já recebeu tudo, a palavra foi para você, Deus te deu um chacoalho bom, Ele falou algo lindo, maravilhoso com você, Ele está dizendo bem claro: não tema, porque eu sou com você. Eu abri essa porta e ninguém pode fechar. Eu estou do seu lado, a vitória é sua. Já deu tudo certo. Não precisa temer investidas, tempestades, vento forte, ondas violentas. Não, você não tem que temer nada, porque ainda que isso venha contra você, vai tudo ficar tranquilo, vai tudo acalmar, vai tudo terminar em grande vitória. Deus está lhe garantindo vitória, definições,
livramentos, e mais livramentos, e mais livramentos, e mais livramentos, todos os livramentos que você precisa. Fale com Ele agora. Fala com Ele agora. Você vai dizer exatamente: eu creio em tudo que eu ouvi, eu vou me posicionar, eu saio daqui pronto para vencer essa guerra, eu estou me levantando, e eu vou sair daqui, meu Pai, convicto de que eu já venci absolutamente tudo, que tudo isso que se levantou contra mim já caiu por terra, que essa vitória me pertence, eu não vou temer, eu não vou me abalar, eu tenho tudo que eu preciso para ir além, eu já venci. Então não sei qual é a sua situação, o momento que você vive, as circunstâncias, mas nada disso é importante. Deus está dizendo que Ele está do seu lado e que tudo isso vai terminar com uma grande vitória. Você vai terminar em grande honra. Nada disso vai te derrotar, nada disso vai roubar algo de você. Talvez algo que se levantou aí com a ideia de que vai tirar algo de você, não vai tirar nada de você, não vai roubar nada de você, você não vai perder, isso vai cair por terra, você pode ter certeza. Agora, o Senhor quer que você confie nele e que você resista firme numa posição de fé. Resista e não se intimide a nenhuma investida do diabo. Você tem que se manter firme, com uma fé elevada, porque o Senhor está cuidando de você. Nenhum mal pode derrotar você, nenhuma tempestade, nenhum vento forte. Eu não preciso falar mais nada, tudo que eu falar eu vou repetir. O fim disso é exatamente isso que você entendeu. Deus está com você e você já venceu. A vitória é sua. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora, meu Deus. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. Reveste de grande, grande, grande poder. Eu te peço, meu Deus, que o espírito dessa pessoa esteja sendo renovado, elevado. E que a pessoa que vai sair daqui seja uma pessoa forte, determinada, altamente ousada. Ó Senhor, pronta para enfrentar o que for sem se abater, com um espírito ousado, um espírito resiliente, altamente determinada, que ela vá, siga confiante, porque ela já venceu. O Senhor está dizendo exatamente isso. Eu te abri essa porta, ninguém vai fechar. Não ceda a essas investidas. Esse mar vai se abrir, Deus vai triunfar na sua vida, vai paralisar inimigos, vai fazer afundar como chumbo. Senhor, enche o teu povo de força, de fé, de ousadia, de autoridade. Eu repreendo o espírito da incredulidade, da dúvida, do medo, da fraqueza, do desânimo. Toda força maligna saia, em nome de Jesus. Que todos sejam revestidos de poder agora e renovados, que a mente seja renovada, o coração renovado, que a energia volte, que essa pessoa seja cheia de poder agora, que ela receba essa força, esse renovo agora na vida dela, que ela receba a visão que ela precisa, que ela receba, meu Deus, aquilo que ela tem buscado do Senhor para ir além. Vai definindo situações, vai operando o impossível na vida dela. Senhor, vai agindo nessa área, mostra a sua força na vida dela, se manifesta agora. Eu peço, entra em ação agora, que ela veja o seu poder e te glorifique ainda mais. Ó Deus, queima o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Queima do alto da cabeça à planta dos pés. Nenhuma ameaça de uma enfermidade grave, ameaça de injustiça, seja qual for a ameaça que ela tem sofrido, que isso caia por terra agora, que isso seja completamente derrotado, que esse espírito maligno que veio contra ela caia por terra agora. Esses pensamentos e sentimentos demoníacos eu repreendo. Esse espírito incrédulo, essa fraqueza e esse desânimo que veio sobre ela, eu repreendo em nome de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder sobre cada pessoa que aqui está. O sangue de Jesus tem poder sobre cada mente e cada coração. O sangue de Jesus tem poder sobre o corpo, a alma e o espírito. O sangue de Jesus tem poder sobre a família, o financeiro. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre essa pessoa. E eu repreendo toda a força do mal contra ela, em nome de Jesus. E que ela seja revestida de poder e receba a vitória que ela está esperando, em nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação, receba o livramento, receba agora, em nome de Jesus, agora, toda injustiça caia por terra, todo levante caia por terra, toda força demoníaca seja derrotada agora, em nome de Jesus. Que todos sejam revestidos de poder, renovados, fortalecidos, e que todos recebam a resposta que vieram buscar. Saia daqui forte, corajoso, determinado. Receba seus livramentos. Receba a sua vitória agora. Receba o que você veio buscar de Deus, porque Ele está com você e a vitória é sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Com as suas mãos santas, estenda para a direção onde você precisa que Deus haja. Nesse momento, fala lá, ó Senhor, rua tal, número tal, bairro tal, na situação tal, eu creio, eu tomo posse dessa porta aberta, desse milagre materializado, da solução dessa questão, esse levante caindo por terra, essa injustiça já caiu por terra. Eu tomo posse agora da derrota do mal lá. O mal já foi derrotado lá. Eu creio nisso, que o diabo foi derrotado naquele lugar, que as investidas do mal já caíram por terra, que eu vou sair daqui com a vitória que eu vim buscar. Nenhuma afronta vai prevalecer na minha vida. Minha família foi abençoada, minha casa foi abençoada, minha saúde foi restaurada, lá no meu trabalho a minha vida está abençoada. Tudo que se levantou contra já caiu por terra, em nome de Jesus. O meu trabalho vai ser altamente honrado. Eu vou só prosperar. A minha vida será altamente honrada. Eu entrei num tempo de grandes avanços e vitórias e nada vai me impedir. O Senhor está comigo e eu já venci. Essa vitória é minha, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, diga de novo: a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. De novo, a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Diga: o poder de Deus está sobre mim. Eu vou ver o Senhor triunfar na minha vida, todos os dias da minha existência. Eu tenho coragem, ousadia, determinação, poder para vencer qualquer coisa. A unção do Senhor está sobre mim. Eu sou imbatível, invencível, mais que vencedor, porque o Senhor é comigo e Ele vai me dar vitória em todas as circunstâncias, em todas as situações. O poder de Deus está sobre mim. Eu não vou temer, eu não vou me curvar, eu não vou recuar, eu não vou me intimidar, eu não vou me calar, eu não vou abrir mão de nada, eu não vou fazer acordo nenhum, eu não vou sair do meu lugar, o lugar da fé, o lugar da vitória. É esse que o Senhor, é aí que o Senhor me colocou, e é onde eu vou ficar, e eu não vou me mover. Eu vou continuar olhando para Cristo, porque de lá vem a minha vitória. Eu saio daqui vitorioso e nada vou temer, porque o Senhor me garante a vitória, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo toda a situação adversa aqui na terra para que sejam desligadas no céu. E eu declaro todas as vitórias sobre o teu povo.
força, poder, saúde, energia, visão, sabedoria, discernimento, favor, que todos sejam altamente favorecidos, honrados, que todos triunfem em glória, para a honra e a glória do teu nome. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém, amém.